Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Também nós vamos demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos, para com todos aqueles que o amam e o adoram como verdadeiro Deus. Também nós vamos ver a sequidão espiritual na vida de Acabe, causada pela sua desobediência e idolatria. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre do ano de 2021 e nesse trimestre estamos a estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuito desses slides para estudar comigo a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. O texto áureo da nossa lição está em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações. A quem? Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então você quer a misericórdia de Deus? Você quer a bondade e o amor de Deus na sua vida? Então guarde a sua palavra, obedeça a Deus e com certeza as misericórdias do Senhor serão sobre a sua vida. A verdade prática nos diz que Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Deus é Pai? É. Deus é amor? Também Deus é amor. Deus é misericordioso? Deus também é misericordioso. Mas o pecado do homem traz consequências para ele. Então, queremos a bondade e a misericórdia de Deus? Queremos. O que nós devemos fazer? Obedecer ao Senhor e à sua palavra. Mesmo o homem sendo infiel a Deus, ele permanece fiel, porque Deus sempre é fiel. Infiel é o homem que desobedece a Deus. Infiel é o homem que se distancia de Deus pelo seu pecado. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, capítulo 17 e também no capítulo 18. A introdução da nossa lição diz que o profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel. Sim, a nação de Israel estava vivendo em um momento crítico. A nação de Israel estava sendo levada ao pecado, estava sendo induzida a pecar contra Deus, estavam sendo ensinados a pecar contra Deus, a desobedecer contra Deus. Nessa época em que Acabe, influenciado por Jezabel, uma mulher que lutou para eliminar a adoração a Deus,
ao Deus de Israel. Então, foi nessa época que apareceu então Jezabel, ou seja, Acabe já era um homem desobediente ao Senhor, e agora ele traz Acabe para Israel, ele traz Jezabel para o seu reino. E Jezabel foi uma mulher que lutou para quê? Para que a adoração a Deus não mais existisse na nação de Israel. O que aconteceu? O próprio Deus usou o profeta Elias, e Elias vai entrar agora no conflito, nessa desavença que havia na nação de Israel, e ele vai derrotar os deuses pagãos de Jezabel, que Jezabel havia trazido. Em tempos de apostasia, quando imperam a rebeldia, a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, Deus sempre envia seus profetas para quê? Para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito do seu reino. Então nós estamos vivendo em quê? Nós estamos vivendo também em um tempo de apostasia. Muitas pessoas estão na igreja, mas estão corruptas ao pecado, estão distantes de Deus através do pecado. Estão na igreja, mas não estão obedecendo a Deus. Deus está enviando seus profetas para combater esta corrupção pecaminosa existente na igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também está neste mundo. O mundo também é um sistema que induz o homem ao pecado. A igreja está também como profeta de Deus, protestando contra o pecado deste mundo. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Pela desobediência de Acabe, porque Acabe era líder, e sempre as pessoas olham para o seu líder, mas Acabe era um mau líder, um líder que pecava contra Deus, que desobedecia a Deus, que corrompia o templo da casa do Senhor, quando colocou lá Jezabel com os seus deuses. E agora o que estava acontecendo? As pessoas estavam sendo levadas também a pecar por causa dos pecados de Acabe. Se você é líder na sua família, se você é líder na sua empresa, se você é líder em uma sociedade, se você é líder na sua cidade, é líder no seu país, você deve obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós levamos um povo também a obedecer a Deus. Mas quando nós praticamos coisas erradas, as pessoas também são levadas a praticar coisas erradas, porque a maioria das pessoas estão olhando para o seu líder, como ele faz. As más ações de Acabe provocaram uma grande seca em Israel. O que levou a nação de Israel ser amaldiçoada com a seca d'água? As más ações do seu líder, as más ações de Acabe. É por isso que todo líder deve fazer coisas boas, coisas que agradam a Deus. Para quê? Para que a nação seja abençoada, para que a família seja abençoada,
para que a sociedade seja abençoada, para que a cidade seja abençoada. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vemos que agora Deus colocou Elias frente a frente com Acabe, o mau rei da nação de Israel. Precisamos estar atentos quando Deus nos chama ao arrependimento. Deus estava chamando Acabe e a nação de Israel ao arrependimento pelos seus pecados e desobediência. Mas será que eles ouviram? O casamento de Acabe com Jezabel é o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro item diz que fala sobre as consequências das escolhas erradas. Acabe fez escolhas erradas porque ele já estava no pecado da desobediência. O homem que anda no pecado, ele costuma, ao invés de voltar-se para Deus arrependido dos seus pecados, ele costuma se aprofundar mais ainda no pecado. Foi o que aconteceu com Acabe. Ele já estava com o seu coração desobediente, endurecido, corrupto, e agora ele vai se aprofundar mais ainda. Ele vai induzir o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, quando ele se casa com a princesa do reino de Sidom, a Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, que eram dois deuses de nações vizinhas de Israel. Jezabel incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deixou que Jezabel tomasse conta do reino de Israel. E Jezabel trouxe para o templo da casa do Senhor os seus deuses. Lembra de Salomão, quando fez as alianças com as nações vizinhas, através de mulheres, dos seus casamentos? O que fez Salomão? Fez com que o povo caísse também na idolatria. Por quê? Porque essas mulheres adoravam outros deuses e trouxeram para Israel os seus deuses estranhos. Salomão também caiu no pecado da idolatria, assim também como Acabe agora vai, tanto ele ser um rei idólatra, como levar o povo a cair também no pecado da idolatria. E isso desagradou ao Senhor. No livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, nos diz: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava a pecar. Jezabel incitava Acabe a pecar e também a levar a nação de Israel ao pecado. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, acabou com os profetas do Senhor. Para quê? Para que os seus profetas, para que os seus deuses, Baal e Aserá, fossem agora os profetas da nação de Israel, fossem também os deuses da nação de Israel. Jezabel também ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote. Acabe, ele desejou a vinha de Nabote. Era bonita, por sua beleza, por seu cuidado de Nabote para com aquela vinha. E Acabe desejou aquela vinha, que chegou a ficar doente. Jezabel então tramou, fez
uma estratégia, em meio a uma estratégia que ela usou para matar a Nabote. Comprou 2 testemunhas falsas que disseram que Nabote estava blasfemando contra Deus. E Nabote, então, foi apedrejado e morto injustamente por esta rainha ou por esta mulher chamada Jezabel. Praticou a prostituição e a feitiçaria na casa do Senhor. Tudo aquilo que Deus havia dito para não fazer, Jezabel fez na casa do Senhor, e isso estava provocando a ira em Deus, que mais para frente vai acabar com tudo isso, porque ele vai agir justamente com aqueles que estavam agindo injustamente com ele, com a sua palavra e com o seu povo. Nós vemos na Bíblia Sagrada algumas formas de adorações, e essas formas de adorações também são praticadas nos dias de hoje. A adoração a imagens, o oferecimento de sacrifícios a imagens, a adoração a deuses falsos, deuses que não faz nada, que até você pode comprar em qualquer lugar aí, colocar na casa e falar que aquilo é um deus, mas ele realmente não faz nada, quebrando vira cinza, vira pó, vira pedaços, não são deuses. Deus verdadeiro é o nosso Deus, ele é um Deus vivo. O serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao verdadeiro Deus, mas com uma condição. Há muitas pessoas que adoram o verdadeiro Deus, mas por meio de imagens. Isso é pecado de idolatria. A adoração a demônios, manter ídolos no coração, a adoração aos espíritos dos mortos. Quantas pessoas adoram espíritos dos mortos? Adora o seu pai que já morreu, adora a sua mãe que já morreu, adora filhos que já morreram e outras pessoas que já morreram, dizendo que estão adorando o espírito dos mortos. A cobiça também é idolatria, a sensualidade é idolatria. Muitas pessoas chegam a adorar a sua própria família. A Deus devemos adorar em primeiro lugar, mas há pessoas que, enquanto são solteiras, estão bem na casa de Deus, servindo a Deus com toda alegria, mas quando se casa, adora o seu cônjuge e dificilmente aparece na igreja. Há muitos casais que, após ter filhos, não aparecem mais na igreja, porque estão adorando seus filhos. Então, cuidado para você não entrar no pecado da idolatria, achando que idolatria só é adorar imagens. Há muitas pessoas que adoram times de futebol, choram e até se matam por times. Outras pessoas, enfim, adoram outras coisas. Adoração, idolatria é tudo aquilo que o homem coloca em primeiro lugar na sua vida, substituindo Deus por coisas, substitui a Deus por seus sonhos, substitui a Deus pelos seus projetos, pela sua formatura, substitui a Deus por coisas que não valem nada. Então, devemos adorar o verdadeiro Deus. Primeiro Deus, depois as outras coisas. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. Então Jezabel, esta mulher que estava incitando tanto Acabe, o rei de Israel, como a nação de Israel a entrar no pecado de idolatria,
adorando os deuses que ela havia trazido da sua nação, Baal e Aserá, ela teve um trágico fim, e o seu fim foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a comeriam. E foi isso que aconteceu. Jezabel foi empurrada do alto do prédio, caiu e os cães comeram a sua carne, porque a sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, meus amados. Deus, ele ama. Deus é amor. Deus é bondade. Mas ele julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Muitos não se arrependem dos seus pecados. Sabem que Deus é amor, sabem que Deus é bondade, sabem que Deus é misericordioso, mas eles não servem a Deus, preferem permanecerem na prática do pecado, preferem permanecer pecando, e aí Deus vai fazer a justiça. Portanto, você que já serviu a Deus e está desviado dos caminhos do Senhor, você que não serve a Deus, mas conhece o Deus Todo-Poderoso e continua pecando contra Deus, continua transgredindo contra Deus. Não queremos dizer que nós não pecamos, todos nós pecamos, mas há aqueles que são pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Você já recebeu Jesus Cristo na sua vida? Então você é um pecador redimido pelo sangue de Cristo. Agora, se você não tem Jesus na sua vida, você precisa se converter ao Senhor. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte para a casa de Deus antes que Deus comece a agir para que você volte-se para Ele. Então, por quê? Porque Deus vai intervir. Foi o que aconteceu. Elias prevê a grande seca. E por que houve essa seca na terra, trazida pelas orações de Elias a Deus e pela sua obediência a Deus? Por quê? Porque Deus queria que o povo voltasse para Ele. Deus queria que Acabe se arrependesse, que a nação de Israel se arrependesse da idolatria e voltasse a servir a Ele. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa dos atos perversos e pecaminosos de Acabe, o profeta Elias, em obediência a Deus. Elias estava obedecendo a Deus quando confrontou o Acabe, dizendo que não haveria chuva em Israel. Com a seca veio a sede, veio a fome, e Acabe não se arrependeu. A nação de Israel também não se arrependeu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz: Então Elias o tisbita, porque Elias era da cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade, era uma vila dentro de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E foi o que aconteceu. Aí nós vamos ver o preço da obediência a Deus. Porque todos nós que servimos a Deus, nós pagamos esse preço de obedecer a Deus. Porque você obedece a Deus, mas você é criticado porque você obedece a Deus.
Você é perseguido porque você obedece a Deus. Você é zombado porque obedece a Deus. E quantos missionários morrem porque obedecem a Deus? A igreja primitiva optou por obedecer a Deus e estava dando a sua cabeça a prêmio por obediência a Deus. Muitos morreram crucificados, outros morreram queimados e outros foram comidos pelas feras nas arenas. Por quê? Porque obedeciam a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós pagamos um preço pela obediência a Deus. Mas será que Deus nos abandona? Será que Deus nos despreza? Será que Deus não está conosco? Deus está conosco, porque nós estamos obedecendo a sua palavra. O anjo do Senhor, ele habita ao redor de quem? Ao redor daqueles que o temem. Se você não teme a Deus, você não tem anjo nenhum te guardando. Você não tem anjo nenhum te protegendo. Você só é protegido por Deus se você anda em obediência à sua palavra. Se você teme a Ele. Então Elias teve fome, teve sede, fugiu de Acabe e Jezabel, foi ameaçado de morte. Por quê? Porque ele obedecia a Deus. A bondade e o cuidado de Deus esteve com Elias. Por quê? Porque Elias estava obedecendo a Deus, ele estava dentro de um propósito divino. Estar dentro do propósito divino, você pode ser perseguido. Quando você procura viver os sonhos de Deus na sua vida, você vai ser perseguido, você vai ser zombado, criticado. Mas você deve permanecer servindo a Deus, porque Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você, porque você está obedecendo a palavra dele. E foi isso que aconteceu com o Elias, porque veio a seca. E Deus enviou Elias às margens do ribeiro de Querite. E lá ele tinha água, e Deus enviava os corvos para trazer para Elias pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Não faltou água e não faltou alimento para Elias, porque Elias estava sendo protegido, estava sendo guardado por Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Você é filho de Deus? Deus está cuidando de você. E você sabe qual é a condição de ser filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberem quem? Todos aqueles que recebem Jesus, eles se tornam filhos de Deus, porque crê no nome de Jesus. Então, se você é filho de Deus, Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você. O milagre da multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva. Porque Deus também guardou a viúva, protegeu a viúva, alimentou a viúva, alimentou também a sua casa. Porque certamente a viúva estava em obediência a Deus. O ribeiro de Querite secou, e Deus então agora enviou Elias para a casa de uma viúva que também estava passando dificuldades. A viúva não tinha comida, mas Elias chegou na casa da viúva e pediu que ela trouxesse para ele um bolo. E a viúva disse para ele: olha, senhor profeta de Deus, eu tenho aqui só um pouco de farinha e um pouco de azeite,
vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Mas Elias insistiu e pediu para ela que fizesse um bolo para ele primeiro, depois fizesse um bolo para ela e para o seu filho. E a viúva vai agir conforme a sua fé no profeta de Deus. Veja como é importante nós sermos profetas de Deus. Quando as pessoas veem em nós um verdadeiro profeta de Deus, elas acreditam na nossa palavra, que é a palavra de Deus. Então nós devemos falar a palavra de Deus para ingerir fé na pessoa, e essas pessoas então vai fazer o quê? A minha vontade? Não, vai fazer a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com a viúva. Ela obedeceu ao Senhor conforme a palavra do profeta que vinha de Deus. 1 Reis 17, 15, 16 diz: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Diz aqui que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Deus falou com a viúva através do ministério de Elias, e a viúva creu, teve fé e foi abençoada. E enquanto não veio a chuva, não faltou a comida para a viúva, não faltou água para ela, não faltou nada para a viúva, porque foi a palavra de Deus que ela creu. Mas chegou o momento de Deus mandar chuva na terra. Já havia passado quase 3 anos e meio, e então agora vai vir chuva. O encontro de Elias com Acabe. Deus disse para Elias: agora você levanta e vai para Israel, vai ter um encontro com Acabe, porque a chuva se aproxima. Acabe estava com o seu coração endurecido por causa dos seus pecados. A idolatria e a desobediência de Acabe provocou Deus, e uma seca de 3 anos e meio veio sobre a terra. E agora o Acabe sai em busca de Elias para o matar. Mas Elias se apresenta a Acabe. A falta de discernimento espiritual de Acabe e a impossibilidade de arrependimento trouxe outras consequências para a nação. As consequências eram tantas que obrigou Acabe a ir em busca de Elias, porque as consequências eram graves. O povo continuava pecando, ele continuava desobedecendo, mas ele sabia que Elias vinha de Deus e foi em busca. Acabe se dirigiu a Elias com uma acusação. Quando ele se encontra, Acabe vai acusar o Elias: és tu perturbador de Israel? O coração de Acabe estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever o seu deplorável estado espiritual. O estado espiritual de Acabe era grave, não tinha mais, por causa do pecado. Quando o homem começa a pecar, ele começa a ficar sem a vida espiritual que ele tinha. O pecado tira a vida espiritual que o homem tinha. Então, o que nós devemos fazer? Buscar a Deus, se aproximar mais ainda de Deus, para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo,
para que sejamos homens que sabem discernir o que é espiritual e o que não é espiritual. Veja o que disse aqui Paulo quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, aos Coríntios capítulo 3, e o versículo 2, ele disse, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, os coríntios estavam vivendo uma vida carnal, porque estavam vivendo em desobediência a Deus e estavam perdendo, não eram espirituais. Acabe também havia perdido a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, por causa da desobediência e principalmente aqui a idolatria, a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz, ou um obstinado, ou um viciado pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, coisas graves acontecem na sua vida, principalmente a sequidão espiritual. A pessoa fica sem espiritualidade, não consegue mais discernir as coisas de Deus, não consegue mais discernir a palavra de Deus, não ouve mais a palavra de Deus, não ouve, os seus ouvidos não são mais sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a sua vida espiritual se seca. O pior é que não somente o apóstata, aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, aquele que sai da presença de Deus, ele é um apóstata, ele sofre as consequências disso, dessa vida espiritual que ele não tem mais. Mas todas as pessoas que dependem dele também começam a sofrer. Então, é importante que o líder espiritual da igreja, é importante que o líder na família, é importante se você é um líder na sociedade onde você vive, se você é líder no seu trabalho, se você é líder em uma cidade, em um bairro da sua cidade, se você é líder em uma nação, é importante servir a Deus, é importante obedecer a Deus, é importante fazer as coisas certas, porque o povo vai fazer as coisas certas, porque você está fazendo as coisas certas. Você vai ter o povo com você porque você está lutando para fazer aquilo que é certo. É claro que vai ter muitos outros que não vão procurar fazer as coisas certas, mas a maioria vão estar olhando para você para fazer aquilo que é certo. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, mas bem-aventurado também é a família cujo Deus é o Senhor, bem-aventurado também é a igreja cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada também é a sociedade cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada é uma cidade, é um bairro, é uma nação, é um país cujo Deus é o Senhor. Toda a terra estava pagando pelos pecados de Acabe, assim como todo mundo hoje, todas as pessoas do mundo de hoje paga pelo pecado de Adão. Se não fosse Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. Adão pecou e a terra foi amaldiçoada. Os homens nascem em pecado e precisa reconhecer que Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados. Quando Jesus veio a ser batizado às margens do Rio Jordão, quando ele vinha às margens do Jordão, onde João Batista batizava, no capítulo 1, versículo
29 do Evangelho de João, João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, precisamos, como líder, pensar nisso também. Quando o líder ele está fazendo coisas erradas, ele pode levar as pessoas também a fazer coisas erradas. Foi o que aconteceu com Acabe. Ele levou o povo à idolatria porque ele estava sendo um rei idólatra. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Esse juízo estava humilhando Baal. Baal, que era o deus de Jezabel. Jezabel trouxe para o templo, para a casa do Senhor, os seus deuses, Baal e Aserá. Matou os profetas do Senhor para que a nação de Israel agora acreditasse nos seus deuses. Mas esses deuses não valiam de nada. Os adoradores de Baal foram humilhados, porque diziam eles que Baal controlava a chuva e que Baal também era responsável pela prosperidade das colheitas. E isso não aconteceu. Aconteceu o contrário. Veio a seca, ou seja, veio a falta d'água. Aí veio a falta de comida. E pronto, veio a fome. E o povo, os adoradores de Baal foram humilhados, porque Baal não fazia nada. Onde estava Baal? Que existia apenas no pensamento e no coração das pessoas. Não era aquela imagem era feita de pedras, sei lá do que, mas não valia nada. Se quebrasse, não valia nada. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. O Novo Testamento declara que essa seca em Israel resultou das ferventes orações de Elias. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Veja que Deus usou da sua misericórdia para tirar Acabe do pecado, da desobediência e da idolatria, enviando o profeta Elias para denunciar os seus erros, para denunciar os seus pecados, mas que ele viesse se arrepender, coisa que ele não fez. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Não podemos permitir ser pessoas, homens de Deus, que não têm uma vida espiritual. Precisamos de uma vida espiritual, precisamos ter comunhão com Deus, porque Deus é que nos vai dar uma vida cheia de poder, cheia do Espírito Santo. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. E nós só podemos ouvir que Deus está nos chamando ao arrependimento se os nossos ouvidos estiverem sensíveis à voz do Espírito Santo. Como estão os seus ouvidos à voz de Deus? A palavra de Deus está chamando a sua atenção. Você está ouvindo e colocando em prática
ou você não ouve mais o chamado de Deus para o arrependimento, ou você está vivendo em uma sequidão espiritual, assim como viveu o Acabe. Procure a Deus, busque a Deus. Se você está desviado de Deus, distanciado do Senhor, longe da presença de Deus, se você está dormindo espiritualmente, acorde. Deus está te dando uma oportunidade para que você venha ao arrependimento e comece a viver uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.